E salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje nós vamos bater um papo cafeinado e eu vou falar pra vocês o que eu achei desta belezura nacional, o Bravo It. Eu já falei da Bravo por outras vezes aqui no canal. O primeiro review que eu trouxe foi do Bravo Mini, que foi um moedor aí das antigas, deve ter uns 10 anos que ele foi idealizado pelo Gilberto, que é o dono da marca Bravo. E a Bravo é uma marca nacional que produz acessórios para café, e eles têm uma linha absolutamente premium de acessórios para café, majoritariamente café expresso. Então eles têm funil, distribuidor de café expresso, tamper, inclusive é o melhor tamper que eu já vi na minha vida, tem review aqui no canal, e moinhos. E o Bravo It, vulgo Bravito, é o moinho portátil da Bravo. E eu arrisco dizer que é um dos melhores moinhos manuais portáteis disponíveis no mercado hoje. E o Bravo It hoje pode ser encontrado diretamente lá no site da Bravo por cerca de R$ 2.392, se pagar à vista. E ele é um moinho manual de café portátil do tipo monodose, com mosa italiana de 47 mm, que tem um revestimento bacanoso ali de titânio, com um sistema de alinhamento extremamente robusto e um sistema de ajuste espetacular. E o que eu mais gostei nele, claro, primeiro o sistema de ajuste, que é excepcional, é o melhor que eu já vi, vou mostrar no detalhe já já. Ele tem uma construção muito robusta, muito bem acabada, ele tem uma pegada muito legal e bem estreitinho, bem bacana. A moagem dele é surpreendentemente boa para mim, para métodos de infusão e sobretudo para expresso. Ele é super eficiente, moe super rápido. Ele também é facilmente desmontável para limpeza e manutenção. E o que eu menos gostei nele é que ele é um pouco instável, né? Como vocês podem ver aqui, o centro de gravidade dele está aqui em cima, então ele cai, se desestabiliza com uma certa facilidade, pode machucar o moinho. E essa tampinha superior dele é um pouquinho agarrada para sair, eu vou mostrar no detalhe também já já. Então bora para a qualidade construtiva dele, e como todos os produtos da Bravo, o Bravito é extremamente bem feito, é uma peça de arte, é uma peça de decoração. E ele não só é bem feito e robusto, como é muito bonito também. Então vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Vocês podem ver que ele é todo feito com materiais premium. Ele tem aí materiais como o aço inox, o alumínio, tudo muito bem anodizado, sabe? Tudo muito bem polido. Então assim, eu realmente não consigo apontar detalhes aqui de fabricação. Ele tem essa manopla aqui feita em madeira, muito bem polida, sem rebarba, sem nada, sabe? Vocês veem que é um troço premium. Ele tem rolamentos pelas partes móveis dele que dão esse movimento aqui bem mais solto, né? E aqui eu achei interessante que o Gilberto fez uma base para ele ficar mais estável. Me parece que foi o Thales lá do Não Sou Barista que deu esse feedback para ele, que o moinho era um pouquinho instável, sabe? Aí ele fez alguns protótipos de base e chegou nessa aqui que tem esse ímã aqui no fundo e ela é magnética. Então você coloca o moinho aqui, ele gruda nessa base e agora sim ele está perfeitamente estável. E para tirar da base é só você dar uma quebradinha nele assim, que ele sai, então você nem precisa ficar segurando a base para tirar. É só dar fazer este movimento aqui com ele, tá vendo? E o ímã é bem potente, tá vendo? Eu chego aí numa distância de mais ou menos 1 centímetro, ele já puxa e gruda. Vamos ver primeiro então a parte de colocar os grãos aqui. Então é essa tampinha que você tem que tirar, é só puxar, ela é colocada meio que com pressão nesse O-ring aqui, só que ela é um pouquinho agarrada, tá? Você tem, pelo menos esse aqui que está bem novinho, você tem que fazer uma certa força aqui, dando uma gingada nele para ele sair. E assim, teve uma vez que eu fui tirar e estava tão duro que eu fiz muita força, ele escapuliu da minha mão, acabou caindo no chão. Então assim, ele é um pouquinho agarrado, sabe? Não é aquela coisa, não é uma coisa magnética e tal que seria fácil de tirar. E para tirar a manivela é só destarrachar esse parafuso também. Vocês podem ver que todas as pedras, até o parafuso é super robusto, tá vendo aí no detalhe? E essa manivela é feita em aço inox, né, com esse detalhe aqui em madeira, que é muito maneiro também. E vocês podem ver aqui o compartimento superior de grãos. E aqui do lado tá o ajuste dele. Esse anel de ajuste aqui é stepless, isso significa dizer que ele não tem passos, então você pode colocar, você tem ajustes infinitos na real, então você pode colocar em qualquer ponto aqui e moer, que ele vai moer, ele não tem que travar nem nada, como a maior parte dos moedores disponível no mercado aí, que tem ajuste com passo. E aqui vocês podem ver uma marcação. Essa marcação vertical aqui significa o número de voltas, então 1, 2 ou 3 significa que ele tem 1, 2 ou 3 voltas, né? E essa marcação horizontal que está no anel significa a distância que você está daquela volta em questão. Então se eu estou aqui, por exemplo, aqui eu estou menos de 1, deixa eu ir um pouquinho para frente. Então aqui entre 1 e o 2 significa que eu estou em uma volta mais, no caso aqui, 35.
tá vendo? E por aí vai, você vai ajustando aqui, girando, e no sentido horário ele engrossa a moagem e no sentido anti-horário ele afina a moagem. E aqui ele vem com esse anelzinho de borracha, que também é removível, mas ele é interessante para dar um grip, então você tem uma pegada melhor com esse anel aqui, ele te dá uma certa firmeza para poder moer sem o moedor ficar escorregando da mão. E aqui embaixo a gente tem o copinho reservatório de pó, que vocês podem ver o ímã aí que cola com a base, e ele tem capacidade de mais ou menos 50, 55 gramas de café moído. E entra aqui com uma rosca que também é bem firme, e no final dela vocês podem ver que também tem um O-ring, o Gilberto gosta pra caramba de O-rings, que acaba dando um ajuste mais suave na hora que você está fechando o copinho. E aí no detalhe vocês podem ver a mó, ela é amarelinha assim, porque ela tem um revestimento de titânio, e ela também é facilmente removível, tá? É só um parafuso aqui de chave Allen. Eu vou deixar um vídeo do Gilberto mostrando como que desmonta, como que limpa, porque ninguém melhor do que o criador disso aqui para mostrar como que dá manutenção e como que desmonta. Acho que seria chover no molhado eu ficar fazendo isso aqui para vocês. E a ficha técnica dele eu vou deixar no quadrinho aí, quem quiser pausa o vídeo e dá uma conferida. E eu posso destacar aqui que ele traz mós de 47mm cônicas da Italmil de alta qualidade revestidas em titânio. E a capacidade máxima do reservatório superior dele é de 55 gramas e o inferior dá mais ou menos isso também, entre 50 e 55 gramas a depender do café. Ele pesa mais ou menos 1 kg, então apesar de ser um moinho portátil, ele é um pouquinho pesado, mas eu achei de boa de levar na mochila. E como eu já mostrei, ele tem esse ajuste stepless de rosca contínuo, que é muito bom, é muito preciso e você tem uma margem infinita de ajustes. E o diâmetro da pega dele, que é muito bom, é de 5,6 centímetros e é a maior evolução que ele tem em relação ao primeiro Bravo, que é o Bravo Mini. Vocês podem ver que o Bravo Mini tem uma pegada muito mais cavala aqui, você tem que ter uma mão realmente maior para poder pegar. Já o Bravito é bem estreitinho, vou mostrar para vocês um detalhe aqui em comparação aos dois. Eles trazem o mesmo anel de ajuste, tá vendo? Mas esse aqui vocês podem ver que é muito mais, assim, na verdade é um aprimoramento desse primeiro projeto aqui do Gilberto. E a utilização do Bravito, como deu para perceber, ele é um moinho manual com a utilização mais intuitiva que eu já pude testar até hoje. E ele não tem aquelas coisas de ficar zerando, encontrando o zero, sabe, olhando aqui a mó aqui embaixo para ver se ela encostou e tal, como a maior parte dos moinhos que não tem uma referência de ajuste. E para ajustá-lo, basta observar essas marquinhas aqui no corpo dele, como eu falei lá na parte de qualidade construtiva, e girar no sentido horário para você poder engrossar a moagem e no sentido anti-horário para você ir afinando. E apenas como referência, para métodos expressos eu usei ele em torno de uma volta, com mais 4 para cá, mais 4 para lá. Para métodos coados eu fiquei em torno ali de 2 voltas, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E para métodos de infusão, tipo prensa francesa, eu usei cerca de 2 voltas e 40, 3 voltas mais ou menos. Então bora falar dos resultados na xícara dele, e eu acho interessante a gente começar pelos métodos de infusão e afins que acabam requerendo uma moagem um pouco mais grossa, que foi o que realmente me surpreendeu na qualidade de moagem do Bravito, porque eu esperava que ele tivesse um foco maior ali no expresso, sabe, que essas mós dele da Italmil, elas têm um foco ali na qualidade de moagem para expresso, e normalmente esses moinhos não são tão bons assim em demais métodos, principalmente nos métodos ali que você tem que moer mais grosso, e eu me surpreendi aqui. E para esses métodos eu usei um ajuste em torno de 3 voltas, às vezes um pouquinho para lá, às vezes um pouquinho para cá. E para moer 20 gramas de café, que é mais ou menos o que a gente gasta para fazer, por exemplo, uma Aeropress, eu levei cerca de 20 segundos sem pressa, o que é absolutamente excelente, é muito eficiente. E apenas para referência, eu fiz uma separação desse particulado dele usando as peneiras Cruve, e ele apresentou cerca de 70% das partículas maiores do que 1100 microns e 86% maiores que 800, o que é um excelente resultado para esse tipo de método, e ele apresentou apenas 5% de fines e ultra fines, o que também é muito bom. E como eu falei, essa separação eu faço usando Cruve, que são peneiras de precisão para separar o café moído por faixa de granulometria, e eu entendo que esse não é um parâmetro mais preciso que existe, mas eu vejo como um bom paradigma assim, para a gente ter uma noção do comportamento do moinho, mas isso não vai ser uma regra, sabe? Isso não vai ditar o resultado final na xícara, mas ele vai dar um paradigma ali de como que ele moe num quadro geral. Dito isso, eu posso dizer que o resultado na xícara dele para mim, em moagens mais grossas, foi o melhor que eu já tive até hoje para o meu gosto. E aí para métodos tipo prensa francesa, algumas receitas que eu uso na Aeropress com moagens bem mais grossas, ou mesmo a Clever, você sabe aquela laminha que dá no final da xícara quando você toma uma prensa francesa? Com o Bravito isso praticamente não existe. E eu achei que ele traz um perfil de sabor ali que fica mais puxado para o doce, com menores níveis de amargor e menores níveis de acidez também. Quando eu comparo a outros moinhos, por exemplo, o próprio Bravo Mini ou mesmo o 1 Zepress JX Pro, que são os dois manuais que eu tenho hoje para comparar. E agora falando da especialidade dele, que é o café expresso, ele realmente se supera. Primeiro por causa desse ajuste stepless, que é excepcional, é algo muito caro ao expresso, que é muito sensível, qualquer variaçãozinha no moinho ali você
tem uma variação muito grande no resultado final do seu expresso, e esse ajuste do Bravito é muito preciso, tem uma repetibilidade muito boa, ele inclusive te dá uma margem excelente, e ele já começa bem, levando ali cerca de 45 segundos para moer 20 gramas de café, que dá mais ou menos um expresso num filtro duplo IMS de 58 milímetros, e o ajuste que eu usei para expresso girou em torno de uma volta, mais ou menos 4 aqui no anel horizontal, dependendo do grão e do filtro que eu usei. E primeiramente falando do resultado com a Cruve, que gerou apenas 0,5% de partículas ultrafinas, o que é absolutamente surpreendente e só confirma a excelência desse moedor para o método. E o resultado na xícara para mim gerou um café com corpo bem redondo, nem muito encorpado como um petróleo ou sem corpo como um Nespresso, com destaque para sabores mais achocolatados ali, mais amendoados, em relação a outros moinhos que eu tenho que eventualmente trazem uma acidez maior, um brilho maior no café. E para o meu gosto bateu muito bem também, mas para quem curte um expresso com mais traços de acidez ou sabores mais frutados, talvez o Bravito não seja a melhor opção, mas eu particularmente gostei muito do expresso dele. Eu acho que ele traz aquele expresso mais expresso mesmo, sabe, com aqueles sabores mesmo mais achocolatados, mais escuros, digamos assim. E agora finalmente falando de métodos coados, e nesse caso eu não acho que foi o melhor desempenho do Bravito dentro desse quadro geral aí, ainda que ele tenha dado um bom resultado na Cruve, com cerca de 82% do particulado entre 500 e 1100 microns e 95% entre 300 e 1100, novamente com baixíssimos níveis de ultrafines, e o resultado na xícara deu nos meus testes aqui de sabor algo puxado para uma bebida mais encorpada, de novo com destaques para sabores mais puxados para o chocolate, castanhas, com baixa acidez e poucos sabores ali mais frutados, sabe, aqueles sabores que um café fermentado costuma trazer, algo que eu costumo apreciar bastante num bom V60, por exemplo. E eu inclusive, dentro dos meus testes aqui, usei um dos cafés de edição limitada lá da Roast, um Irgachaf Etíope, que é excepcional, e testando ele no V60 com Bravito, alguns sabores ali mais brilhantes, mais frutados, acabaram não se mostrando muito. Então, para quem curte aquele coado com um sabor mais assim, mais brilhante mesmo, eu acho que não vai achar o Bravito a melhor opção para cafés coados. Bom, gente, bora então para a conclusão. O Bravito é mais um dos produtos surpreendentes da Bravo Café e, no geral, assim, primeiro, o que chama muito a atenção nele é essa qualidade construtiva, que é realmente absurda. Ele é todo muito bem feito, toda a escolha de materiais é muito boa, e, inclusive, eu acho ele, apesar de ser um pouquinho pesado, né, com um quilo, eu acho ele leve pela robustez que ele passa, sabe? Aquele produto que você abre assim, você olha e fala, pô, bicho, isso aqui não vai estragar nunca, isso vai durar gerações, e é justamente essa sensação que ele me passa. E, além disso, diferentemente de vários moinhos disponíveis aí no mercado, ele tem esse ajuste stepless que já vem desde o Bravo Mini, que eu sempre achei excepcional, que você consegue ajustar ali com infinitos pontos, sem precisar de clique, sabe, sem precisar de meio que desmontar parcialmente o moedor para ir lá ajustar e depois montar de novo para ir moer seu café. Então isso aqui para mim não tem preço, é realmente muito bom. Ele é um moinho que para mim deu certo em todos os métodos. Ele tem destaques para café expresso e para métodos de infusão que eu não esperava, sinceramente. Eu achava que ele ia ser mais ou menos ali para métodos de infusão, e não é a realidade aqui. A realidade é que ele é o melhor moinho que eu já fiz métodos de infusão, prensa francesa, Aeropress, entre outros aí. E também para expresso ele é excepcional, porque você tem esse ajuste infinito. Então você pode regular o expresso ali no fio do bigode para ficar sensacional. E eu sei que muita gente vai falar nos comentários, mas tem um moedor aí da Unzepresso que usa a mesma mó, ou tem um moedor não sei o que da tal marca que é assim assado e é um pouquinho mais barato e tal. Gente, um moedor desse padrão, que nenhum desses vai ter esse padrão construtivo, seja um moedor europeu, por exemplo, como um Comandante, esses moedores que têm uma qualidade construtiva um pouco superior, ficam devendo para o Bravito, tá? E custam até mais caro quando você converte ali euro, dólar. Então, quando você compara com moedores ali chineses, que custam entre R$1.000 e R$1.500, que é um pouco mais barato que o Bravito, eu acho que o Bravito é muito mais robusto, sabe? Eu já pude usar outros moedores chineses sofisticados da Unzepresso, tipo o JX Pro ou o Kamax, e assim, apesar de serem moedores bons, bem feitos ali pelo preço deles, eles não têm nem de longe a qualidade construtiva que o Bravito tem. E francamente, cara, um produto feito no Brasil, que você não vai ter risco de ser taxado na alfândega, que não vai demorar um tempão para chegar, sabe? Que você vai ter um suporte bem aqui no Brasil, direto com o cara que fabrica. Então, assim, para mim, ele é um moedor que realmente entrega valor. E mesmo sendo um pouco mais caro do que alguns concorrentes chineses, eu acho que totalmente vale o preço, não só pela qualidade de moagem, mas por todo o conjunto da obra. E esse moinho é uma unidade demo do Bravito que foi gentilmente emprestada pelo Gilberto somente para fazer essa análise aqui. Ele não pediu para falar bem ou mal, nem nada que pudesse silenciar o que eu disse aqui. Aqui vocês viram somente as minhas sinceras opiniões sobre ele. Então é isso, gente. Essa foi a minha visão sobre o Bravo It, vulgo Bravito. Quem curtiu, deixa aquele joinha. Quem está gostando do trabalho aqui, considera se inscrever no canal. Forte abraço para vocês, até a próxima e valeu!